Fala pessoal, lição de número 9, o reinado de Joás. Essa lição se encontra nos capítulos 11 e 12 do segundo livro dos Reis. O que nós veremos nessa lição? Bom, ela falará sobre o reinado de Joás, esse rei que começou de uma maneira muito bem, no entanto terminou mal. Falará também sobre a atuação do sacerdote Joiada, como que ele atuou ajudando o rei Joás, e também sobre a atuação de Atalia. Nós veremos quem foi essa mulher e o que ela fez. E quem era Joás? Joás era filho de Acasias, rei de Judá. Não confundir com Acasias do reino do norte. E neto de Atalia. Provavelmente Joás era sobrinho da esposa de Joiada, por isso ela o protege. E quem era Atalia? Atalia era filha do rei Acabe e de Jezabel. O que ela fez? Ela matou os filhos de Acasias. Nesse caso, ela matou os próprios netos. Então, é fácil de a gente observar que o ser humano, por causa do poder, o ser humano é capaz de causar morte em outras pessoas. E nesse caso ali, ela matou a própria família, matou os próprios netos. Olha só o que o ser humano faz pela ganância. Mas Deus concede o livramento a Joás. Então a esposa de Joiada o esconde, e com isso a gente vê Deus agindo e dando livramento. Observe que outros personagens bíblicos também recebem esse livramento de forma similar. No caso de Moisés, ele quando era criança também foi escondido por um determinado período para não ser morto. E o próprio Jesus também, ele quando muito novinho, também foi escondido para não ser morto. O que esses personagens têm em comum? Primeiro que eles eram crianças, recém-nascidos, e logo eles eram indefesos. Também precisaram de outras pessoas, precisou de alguém para poder ajudá-los a conceder esse livramento. Precisaram também de um lugar para serem escondidos, e também esse fato de ser escondido durou algum tempo. Então eles ficaram escondidos por um determinado tempo. Resumindo essa observação, por vezes nos encontramos semelhantes a esses personagens. Nos encontramos indefesos em razão das complexidades que nós temos que enfrentar em determinadas situações. Então estamos indefesos semelhantes a eles. No entanto, Deus age enviando pessoas, como enviou para eles, para conceder livramento a todos nós. E também prepara um lugar para que isso aconteça, e durante o tempo que for preciso. Aqui no segundo tópico fala sobre o templo que ficou abandonado. O povo, a nação, deixou de frequentar o templo em razão de passar a adorar a Baal. Então o templo ficou lá abandonado, esquecido. Isso acontece nos dias atuais, porque muitas pessoas abandonam o templo e não vão à casa de Deus para adorá-lo. Estão adorando outras coisas, menos ao Deus Criador dos céus e da terra. Isso mostra a apostasia do povo daquela época e também mostra a apostasia do povo hoje em dia. E também a apostasia pessoal. Como é que está a minha vida, se eu vou ao templo ou não? Você que está ouvindo essas palavras, você tem ido à casa de Deus ou não? Como é que está a sua vida? Como é que está o templo em relação a você? Você abandonou? O templo está abandonado ou não? Ou você vai até a casa de Deus? Ainda nesse tópico fala também sobre a fidelidade dos tesoureiros. Assim como aqueles homens demonstraram tal fidelidade ao lidar com as finanças,
Hoje também ainda existem muitas pessoas fiéis espalhadas aí por esse mundo, muitas pessoas fiéis que podem lidar com quantias baixas ou altas. As pessoas não corrompem seu caráter. Você falar que isso é uma raridade, eu discordo de você, mas se você falar que é a minoria, eu concordo com você. Mas tem muitas pessoas que não corrompem seu caráter por causa de dinheiro. Terceiro tópico, a conspiração contra Joás. Joás começou muito bem o seu reinado, no entanto, depois da morte de Joiada, ele não se firmou. Ele, enquanto estava sendo orientado pelo sacerdote, ele fez tudo que era correto, agiu de forma que estava agradando a Deus. No entanto, com a morte do sacerdote, ele não se firmou. Ele passou a fazer coisas desagradáveis a Deus. No caso, ele se afastou dos mandamentos do Senhor. E, na verdade, Jesus falou isso para os discípulos. Será que eu tenho que estar junto com vocês a todo momento? Joiada ensinou tudo para Joás, mas Joás, depois da morte de Joiada, ele não conseguiu se firmar. Aprendeu as coisas que eram certas, mas, no entanto, num dado momento da vida dele, ele se afastou das coisas corretas. Diante deste cenário, eu quero deixar uma pergunta no ar. Como está a nossa maturidade? Nós precisamos de alguém o tempo todo do nosso lado, pegando na nossa mão, nos ensinando a caminhar? Ou nós temos já maturidade suficiente para caminhar sozinho? Sozinho que eu digo, obedecendo às leis de Deus. Como está a nossa maturidade? Estamos igual a Joás, que assim que o sacerdote morreu, ele já se desviou. Ou estamos firmes, assim como Daniel e como tantos outros, como José, que mesmo estando longe, afastado da família, mas permaneceram firmes? Fica aí essa pergunta em relação à maturidade. Ainda nesse terceiro tópico, eu quero falar sobre a apostasia pessoal de Joás. Joás era rei, ele possuía um ministério. Então observe que mesmo a pessoa tendo ministério, ela pode se afastar, ela pode cometer coisas erradas que, na verdade, Joás se afastou, né? Pode se apostatar, melhor dizendo, é o que eu queria falar aqui. Ele pode se apostatar, mesmo tendo um ministério. Por que eu falo mesmo tendo um ministério? Porque o ministério é escolhido por Deus. A pessoa foi escolhida por Deus para ter um ministério. Não foi a própria pessoa que escolheu. Então observe que a pessoa escolhida por Deus se apostatou. A pessoa escolhida por Deus desobedeceu a Deus. Foi isso que aconteceu com vários personagens bíblicos. E isso que é difícil algumas pessoas entenderem. Nós vemos claramente aqui um rei que passou a adorar ídolos. Mas um rei não era escolhido de Deus? Era, para o ministério. Olha só, ele se afastou dos caminhos do Senhor. O mesmo rei que mandou restaurar o templo agora passa a adorar ídolos. E eu vejo o seguinte, Joás ele morreu. Então, o livramento de morte acabou. Lembra que lá atrás, quando ele era criança, Deus proporcionou o livramento para ele. Nós falamos isso aqui, mas no início da lição. Deus proporcionou o livramento para ele. Ele foi escondido. Agora que ele se afastou dos caminhos do Senhor, o livramento acabou. Joás foi morto. Olha só o que a lição está nos ensinando. Olha só o que a lição está nos ensinando. O livramento acabou para ele. Passou a adorar ídolos. Então, acabou o livramento. O que aconteceu? Foi morto. Como conclusão, tomando como base a vida de Joás, eu vejo que a decisão é do homem. O homem que decide o que faz com a vida dele. Foi Joás que decidiu o caminho que ele quis seguir. E com isso, ele colheu as consequências. Enquanto ele estava fazendo coisas retas aos olhos do Senhor, a bênção de Deus estava sobre ele, tudo estava dando certo.
A partir do momento que ele passou a adorar ídolos, fazer coisas que desagradavam ao Senhor, então as bênçãos de Deus cessaram na vida dele, cessou a proteção e ele foi morto. Ele teve a oportunidade, não pode reclamar disso, ele teve a oportunidade nas mãos dele e ele tinha liberdade de fazer o que ele bem entendia, e assim ele fez, de acordo com as decisões dele, e colheu também os frutos de acordo com as decisões que ele tomou. E resumindo tudo isso, a decisão está nas mãos do homem. Cada um faz o que bem entender com sua vida, mas existem consequências, tanto ruins quanto boas, mas a decisão Deus deixou na nossa mão.